seja, o sangue de Jesus nos lavou. Se hoje nós estamos aqui servindo a Ele, glorificando a Ele, é porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele é poderoso. É através desse sangue que nós estamos aqui. Quando a gente olha o nosso passado, você que nunca aceitou a Jesus, e quando você olha o seu passado e você quem você era e quem você é agora. Por exemplo, você quando era do mundo, praticava as coisas que não agradavam a Deus, fazia as coisas que não agradavam a Deus. Mas a partir desse momento, você quando aceita Jesus, você vê que Ele dá um novo rumo para a tua vida. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você pecava, você não peca mais. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele te lavou. O Espírito Santo agora, ele habita dentro de você. Hoje você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que esse povo, os crentes, eles são diferentes. Lá quando Paulo pregava em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 18, ele fala assim: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, é a graça. Nós não estamos aqui por mérito nosso, mas é o poder de Deus. É a graça, é o poder de Deus derramado sobre a humanidade. Glória a Deus. E ele fala no verso 9: não vem de obras para que ninguém se glorie. O que ele quer dizer com isso? Tem pessoas aí, ou denominações que pregam que você é salvo pelas suas obras. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos ver através da Bíblia. Por exemplo, Jesus, quando ele foi crucificado, tinha um ladrão de um lado e ladrão do outro. Naquele tempo, para você entender o contexto, a morte de cruz era como se fosse a pena máxima de morte. Ou seja, era para as piores pessoas da época. Mas o que aconteceu? Aqueles ladrões estavam lá. Jesus era inocente, nunca pecou e nunca errou. Ele estava ali porque nós colocamos ele. Mas o ladrão que estava à esquerda ainda zombou dele e falou assim: se tu é realmente o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós mesmos. E eu te pergunto, Jesus como Deus, ele não poderia fazer isso? Ele poderia, mas a missão de Deus era o que? Salvar a humanidade. Ele derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Você custou o preço de sangue. Não é por acaso que você está aqui, é porque o Deus de Israel, ele traçou um plano para te salvar. Ele traçou um plano para te remir. Ele é Deus que te guarda. Ele é o Deus que te escolheu. Foi Jesus que te escolheu. Glória a Deus. Mas o outro ladrão que estava à direita dele, ele falou assim: olha, nós estamos na mesma condenação. Ele estava dizendo: nós vamos morrer agora. Mas ele olha e fala assim: e nós merecemos estar aqui, porque nós passamos a nossa vida toda fazendo coisa que não presta, vivendo no errado, matando, fazendo o que não agrada a Deus. Mas este homem que está aqui, ele é inocente e não tem pecado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e fala assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, é o poder do Evangelho de Deus, é o poder da graça do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, a salvação não é por obras, porque se fosse por obras, aquele homem nunca seria salvo. Mas é a graça de Deus, é o favor imerecido da cruz, até a última gota de sangue. Se nós possamos ver, a graça transformou a vida daquela pessoa. A graça salvou pela fé que ele teve em Jesus Cristo. Pela fé. Tem um hino que fala assim: pela fé que uma vez nos foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, eu vou andar de valor para os céus. Ou seja, é a partir desse momento que nós vamos trilhar o nosso caminho para a salvação. É essa graça que te transforma. Às vezes as pessoas te olham lá fora e falam assim: ah, tu não fazia isso de errado, tu não fazia aquilo, tu não fazia, e começa a apontar os teus pecados, apontar tudo que tu fazia de errado. Mas você olha para ele e fala assim: eu realmente não prestava, eu não fazia nada que não agradava a Deus. Mas um dia Jesus me encontrou, um dia Jesus
me encontrou, porque o perdido era eu e você, e Jesus que nos encontrou. Ele falou: não, hoje você é a nova criatura, porque eu te salvei. Jesus, ele é especialista em investir em projeto falido, projeto que ninguém dá nada, que todo mundo despreza, mas Jesus, ele está lá e fala: esse aqui é meu, eu vou fazer a obra, eu vou salvar, eu vou usar, e esse homem vai ser um instrumento, essa mulher vai fundir as fortes. Ou seja, ele coloca aquelas pessoas, as pessoas que a sociedade não dá nada, para se assentar entre os príncipes. Aleluia. Sabe o que é isso? É o poder da graça salvadora de Deus. O segundo ponto, o terceiro perdão, fala a graça que nos sustenta, mesmo em nossa fraqueza, a graça é suficiente. E como você pode provar isso na Bíblia? Tem momentos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós viveremos uma nova vida em Cristo. Nós viveremos para sempre felizes. Mas nós não estamos poupados de passar por tribulações. Todo crente que é crente, ele passa por tribulação. Todo crente que é crente, ele passa por provação. Todo crente fiel a Deus, ele passa por coisas ruins. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a morte. Como assim? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. A cruz é sinônimo de morte. E siga-me. Ou seja, Jesus, ele faz um pedido profundo. Ou seja, aceitar a Jesus não é uma decisão qualquer. Não é uma decisão rotineira que eu faço. Quando você aceita Jesus, você fala assim: agora eu estou morrendo para o mundo e eu quero viver para Cristo Jesus. Eu quero viver a minha vida para Jesus. Você não é qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele te sustenta. Em Romanos fala assim, que o Espírito Santo, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o crente que é crente, ele passa por provações. Às vezes a provação está tão dentro da sua casa, na sua família, que você coloca o seu joelho no chão e fala assim: meu Deus, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Às vezes você começa a chorar, às vezes falta palavras para você falar, e você começa a chorar, a lágrima começa a descer, você começa a falar: meu Deus, por favor, me ouve. A lágrima começa a descer, a voz vai falhando. É lá que o Espírito Santo está tratando contigo, é lá que o Espírito Santo está intercedendo contigo. Ele está levando as tuas lágrimas, interpretando elas e falando: teu servo está aqui, ele está orando. O Deus do teu coração, o Deus da igreja, ele ouve oração. Ele é um Deus poderoso. Não importa o momento que você esteja passando, não importa o momento de tribulação que você está vivendo, o nosso Deus, ele é Deus que responde oração. Ele é Deus poderoso, operando Deus, ninguém impedirá, porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é poderoso para fazer, porque ele é Deus. Tem momento difícil? Tem tribulação? Tem. Mas a nossa diferença para as pessoas que não são crentes é porque nós passamos as nossas dificuldades com Cristo ao nosso lado. E se você que não é crente e quer vir para Jesus, Jesus hoje ele te chama, porque ele te ama muito e ele quer te salvar. Esse é o poder de Deus derramado na humanidade. A graça, ela te sustenta. O exemplo, quando nós lemos Coríntios, 2 Coríntios, e nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre um espinho na carne no capítulo 12. E quando ele fala sobre esse espinho, ele diz que às vezes ele tenta desistir. Esse espinho da carne era como se fosse um mensageiro de Satanás para esbofetear. É como ele fala assim, que quando ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse de mim esse espinho, mas na terceira oração Deus respondeu. E o que Deus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Ou seja, a graça, ela nos sustenta. A graça é o suficiente para mim e por você e para você. Ou seja, a graça de Deus, ela nos sustenta.
Se você for ver a história do apóstolo Paulo, ele era um homem perseguidor dos cristãos. Ninguém acreditou na sua conversão. Ele foi açoitado, ele apanhou. Ou seja, mas quando Deus chamou, quando Deus chama, outra coisa para deixar aqui, a graça de Deus, ela chama o pecador. O poder de Deus, ele é grande. Não tem pecador que resista à graça de Deus, porque a graça, ela é o poder de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, mas quando Deus chama ele, para mim tu é vaso escolhido. Paulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Sabe que Deus estava falando? Paulo, quando tu mais vai bater na igreja, mais ela vai crescendo. Quando tu mais vai matando os crentes, mais os crentes vão crescendo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus sustenta esta igreja. Essa igreja não está aqui por acaso. Os crentes aqui não estão aqui por acaso. É porque o poder de Deus está no meio do povo dele. É a palavra de Deus. Jesus está aqui no meio da igreja. É ele que sustenta o dirigente. É ele que sustenta o líder do ciclo de oração, o líder de jovens, as crianças. É Deus que sustenta a igreja. Por mais que Satanás tente parar a igreja, ele não vai conseguir. Em Mateus capítulo 16, verso 18, fala assim, que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes nós colocamos a igreja como a vítima da história. Era como se o inferno venha para cima da igreja, mas Jesus está falando assim: Pedro, tu és Pedro. Pedro significa no grego Petros, pequena fagulha de pedra. E ele fala sobre esta pedra, Petra, rocha grande. Jesus aponta para ele. Ele é a pedra que sustenta a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Jesus está fazendo? Não é o inferno que vai vir atacar a igreja, é a igreja que vai atrás das almas e atacar o inferno. É a igreja que vai atrás das almas, pregando o evangelho da cruz, pregando o evangelho da paz, pregando as boas novas, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque maior é o nosso general de guerra, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é o nosso Deus. Não temas, porque ele é o Deus que está diante da obra. Ele é o Deus que sustenta cada um de vocês. É o Deus que nos sustenta. Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus. E para encerrar, o apóstolo Paulo, ele fala assim: por isso eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é quando você se sente fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa, aí que você está forte. É o poder de Deus. É o poder de Deus na minha vida e na tua vida. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse é o poder do nosso Deus. E para terminar, eu quero dizer: você está vivendo pela graça ou tentando merecer o amor de Deus. Não abandone Deus. Viva em santidade. Não deixe Deus por coisas vãs. A graça. Lembra toda vez que você cometer, lembra de Jesus na cruz do Calvário. Lembra que o sacrifício que Ele fez por você. Derramou até a última gota de sangue por mim e por você. E Ele ainda nos deixou uma promessa. Ele falou que em breve voltará para buscar a sua igreja. Quem crê que Jesus breve está voltando? Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida no sangue dele, no sangue do Cordeiro, o Cordeiro imaculado. E se você falhou, se você pecou, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, o sangue de Jesus purifica e deixa o branco como a lã. Esse é o sangue do Deus que nós servimos. É o Deus poderoso. Ele é o único Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é poderoso. Meus irmãos, guardem essa palavra em seus corações. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.